nós queremos estender as boas-vindas aos colegas, contadores, advogados, a nossa equipe de trabalho. Queremos também estender boas-vindas a todas as pessoas que estão se conectando conosco neste horário. Então, nosso boa noite, nossas boas-vindas e o que é que nós estamos oferecendo na aula de hoje. Hoje nós estamos tratando sobre o lançamento do curso ESPIA, Especialista em Impostos Agrícolas. E o que é este curso? Qual é a promessa deste curso? O que este curso pode fazer por você? Este curso ele vai tratar de economia tributária ou economia de tributos, auditoria de tributos, consultoria e também recuperação de créditos. Observe que este curso é um 4 em 1 e não precisa você fazer uma nova graduação. Sendo você contador, advogado, estudante de direito, estudante de contábeis, você poderá sim fazer o curso ESPIA e tornar-se um especialista em impostos agrícolas em até 6 meses. Opa! Em até 6 meses se tornar um especialista em impostos agrícolas? Perfeitamente. Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria me fazendo esta mesma pergunta. Como é possível, em até 6 meses, eu me tornar um especialista em impostos agrícolas? Bem, estou lhe dizendo isso com a mais pura convicção. Eu trabalho no agronegócio, dou assessoria a uma grande empresa do agronegócio, inclusive esta empresa ela está relacionada na revista Mil Maiores da Econômico, né? Uma revista do Grupo Econômico, Valor Econômico, e ela está classificada no segmento dela como a segunda maior do Brasil. Então, amigos, eu estou falando isto que em até 6 meses tenho a mais pura convicção de que você estará se tornando comigo um especialista em impostos agrícolas, tendo em vista a minha vivência, a minha experiência há mais de 30 anos no departamento de tributos como consultor tributário em empresa de grande porte do agronegócio. A empresa ela opera em 5 estados, é do ramo alimentício, trabalha com produtos como o camarão, melão, melancia, pimentão e também o mel de abelha. Nesses termos, eu tenho a mais pura convicção, pelo que já estudei, pela minha experiência, a vivência de 30 anos, que temos sim a possibilidade de lhe colocar com todo esse conhecimento dentro de 6 meses, dentro do mercado de negócio que é tão vantajoso nos dias de hoje, o agronegócio. E mais, com escassez de profissional, não temos profissionais à altura dentro deste segmento. As empresas elas têm procurado profissionais e não têm encontrado especialistas dentro desta área. Mas como começou então o meu trabalho com o agronegócio? Talvez vocês estejam se perguntando. Eu falei 30 anos que estou em atividade, mais de 30 anos, mas como tudo isso começou? Notem só, em 1982, coincidentemente, era o ano em que o Fim Social estava sendo lançado. 1982, salvo engano, pelo Decreto-Lei 1940. Então, era o ano que eu começava ali a trabalhar com contabilidade, escrita fiscal, escrita contábil, departamento pessoal, era um polivalente na área. Gerenciei esses departamentos em empresas de confecção durante uns 6, 7 anos mais ou menos. Mas não deu certo. Coloquei então um escritório de contabilidade e comecei a dar assessoria a empresas. Agora note,
Todo contador, quando ele coloca ou ele monta um escritório de contabilidade, ele então começa a pegar todo tipo de empresa. Eu digo todo tipo de acordo com o segmento. Ora é comércio, ora é indústria, ora é empresa do Simples Nacional, e assim ele começa a se abarrotar de diversas atividades. E cada atividade é diferente a maneira de se calcular o tributo, a maneira de se desenvolver o trabalho. E eu ficava feito bombeiro, correndo de um lado para outro, tentando atender essas empresas de segmentos totalmente diferentes. As dificuldades iam aumentando cada vez mais. Dificuldades porque a evolução da contabilidade foi surgindo. Lá em 1982, por exemplo, nós trabalhávamos com máquinas chamada máquina Audit, máquina RUF. Se tiver nos assistindo algum contador mais experiente, ele vai estar lembrando desse período. Essas máquinas, a gente colocava ali o livro diário, que eram umas páginas carbonadas, colocava na máquina, teria que pegar uma ficha do rasão e começar a digitar, ou seja, datilografar, né? Começava a datilografar o histórico, data, valor, puxava ali o rasão que havia sido feito o débito da conta, colocava-se a outra ficha para se lançar o crédito, repetindo ali o mesmo histórico, valores. Agora imagine, como a gente fazia essa digitação duas vezes na ficha razão do débito, na ficha razão do crédito, eu poderia cometer ali um engano, não só de histórico, mas poderia cometer engano de data, poderia cometer um equívoco, pior ainda, na troca de número. Por exemplo, se eu colocasse na ficha do débito, no razão, R$500,10, aí eu ia para o crédito, na hora de datilografar, eu colocava lá R$500,01. Imagine, 9 centavos, ali a diferença, porque eu tinha colocado 10 centavos em uma ficha do débito, e no crédito coloquei 1 centavo, inverti esses dois números. A dificuldade que nós tínhamos para fechar o balancete, não fechava. Os débitos ficavam maior que os créditos 9 centavos. Isto eram noites de sono, a gente tentando conferir lançamento por lançamento, até encontrar essa diferença e poder fechar a contabilidade exatamente. Essa era uma das grandes dificuldades e muito trabalho que a gente sentia para poder trabalhar para as empresas. E depois, nós tínhamos ali a evolução da legislação, ela era contínua, não parava. Bem, ainda hoje é assim. Nós temos uma matéria que ela foi escrita pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e esta matéria ela foi publicada pelo Conju. Os colegas advogados, eles conhecem muito bem o site do Conju. Se procurando lá em termos de matérias publicadas ou matérias tributárias publicadas, irá se encontrar esta matéria do IBPT, em que o IBPT disse o seguinte, que desde a Constituição de 1988 até 2017, porque essa matéria foi escrita no início de 2018, havia sido publicado e editado mais de 5.400.000 normas. Meus caros amigos, contador e advogado, para acompanhar a evolução de tantas normas que são editadas mensalmente, diariamente, nós temos, nesse cálculo aí, dão 769 normas editadas em dias úteis. Obviamente que essas normas, elas são das três esferas, da esfera federal, da esfera estadual e também da esfera municipal. Claro que se nós nos dirigirmos apenas para a esfera federal, nós teremos um número também considerável. Mas, de todo modo, é aí onde contadores e advogados queimam pestanas, passam noites preocupados, procurando, pesquisando, vendo legislação, e nada disto é fácil.
além dos complicadores que na legislação vigente vai acontecendo. Por exemplo, eu falava do fim social, que havia sido lançado lá em 1982, a criação do fim social. O PIS, ele já existia, mas existiram aqueles períodos em que o PIS era calculado em um mês e recolhido 6 meses depois. Muito tempo depois é que o PIS veio a ser recolhido no mês subsequente. O fim social, que devido à alteração de alíquotas e tantos outros problemas que aconteceram com o fim social, terminou sendo extinto e daí então veio a questão da COFINS para substituir o fim social. Então todos esses problemas nós temos encontrado. E aí talvez se pergunte, será que quem fez contabilidade não sabe calcular o tributo? Sabe calcular o tributo. Mas nós não estamos aqui para ensinar somente ao cálculo do tributo. E será que o advogado ele não é um bom tributarista? Muitos são. Se ele se voltar a estudar o tributo, ele se torna um profissional especializado em tributos. Porém, eu vou citar aqui um exemplo para que os senhores entendam o que significa a carreira do contador e do advogado dentro dessa esfera da área tributária. Por exemplo, em 2018, o CAF editou o parecer normativo número 5 de 2018. Este parecer normativo, ele trouxe em seu bojo de suas explicações a essencialidade ao processo produtivo. O que era essencialidade? Eram determinados insumos que pareciam não compor o produto, mas devido à sua essência no processo produtivo, ele passou a ser denominado insumo. Quando o Estado e até mesmo o próprio contador, ele classificava como um material de consumo. Isto está previsto, está escrito no parecer normativo COSIT número 5 de 2018. O que significa esta essencialidade? Nós entendemos como insumo ou como matéria-prima tudo aquilo que está ligado diretamente com o produto. Saindo um pouquinho lá do agro, né, ou do setor agrícola, imagine o seguinte: eu chamo de matéria-prima o tecido desta camisa, eu chamo de matéria-prima o botão desta camisa, a etiqueta desta camisa. Estes insumos são matéria-prima da camisa. Quando eu olho para um produto agrícola, eu olho uma fruta, o melão, a melancia, eu observo que ali deve existir semente, então é um insumo. Eu observo que também houve água, e se esta água foi comprada, é também um insumo, é matéria-prima. Então, por aí você deduz qual é a matéria-prima, qual é o insumo. Porém, com o parecer COSIT número 5, dando extensão, uma amplitude na definição de insumo, quando ele diz que pode existir essencialidade, tem que ser essencial para que exista o produto. Aí, o exemplo que vou citar para você, imagine as plantas ou as culturas rasteiras. Conforme eu estava falando, o melão e melancia são culturas rasteiras. Preparado o camaleão, foi plantado ali o melão. E para proteger o melão das ervas daninhas, das pragas que porventura surjam em um determinado período, então os produtores rurais utilizam o chamado TNT, que é o tecido não tecido, e passa sobre o camaleão aquele tecido para cobrir a plantação e proteger das ervas daninhas. Ora, o que tem a ver o TNT com o produto melão ou melancia? Nada, né? Você não vê a presença de um tecido no produto melão ou melancia, o exemplo aqui citado. Porém, dentro do conceito que nós temos hoje administrativamente do parecer COSIT 05/2018, este TNT ele é um insumo
para este produto agrícola. E se ele é um insumo, ele então dá direito ao crédito de PIS e COFINS. Do mesmo modo como nós verificamos isso dentro do agronegócio, acontece também na indústria. O contador, se ele tiver advertido para a leitura das normas jurídicas, a exemplo que estou citando, ele iria descobrir que outros insumos não estão sendo lançados como créditos na indústria que ele está fazendo a contabilidade e a escrita fiscal da empresa. Este é um exemplo relevante que eu gostaria de trazer aqui para os amigos, para os colegas, tanto contadores como advogados, para entenderem como a gente se especializando em uma área específica, a gente consegue então visualizar, vislumbrar, descobrir determinadas coisas que vão acontecendo dentro do segmento. Coisas que não acontecem quando nós estamos trabalhando para vários segmentos, porque não dá tempo você se dedicar e descobrir o que está acontecendo naquela área. Para que eu chegasse a este ponto, eu precisei não só da graduação, contábeis, administração, direito, mas também fiz pós-graduação. Fui me interessando pela área e fui tentando me especializar. Mas antes eu tinha feito especialização em processo do trabalho, em direito do trabalho, fiz pós-graduação também em contabilidade, em auditoria. Essas pós-graduação, obviamente, elas me ajudaram muito, mas o que muito me ajudou, também um mestrado, que fiz um mestrado em Direito Tributário, o que muito me ajudou foi eu me direcionar única e exclusivamente para uma área específica. Por quê? Porque eu vinha sofrendo muito com o escritório que tinha, trabalhando para vários segmentos, e isto não era fácil, muito difícil. E aí, chamei aos filhos, entreguei o escritório aos meus filhos e eles passaram a administrar o escritório com um número reduzido de clientes. Reduziu-se o número de clientes para poder ter uma boa prestação de serviço. E ainda hoje no escritório eu tenho ficado na retaguarda, acompanhando aos filhos que também são contadores, e lá eles estão, além de estar com um número reduzido, a trabalheira continua grande. Imagine ter que trabalhar para uma empresa que presta serviço, outra é somente do ramo comercial, vende mercadorias, outra que é do ramo de farmácia, outra que é uma indústria, outra é do segmento automobilístico. Enfim, há um perigo muito grande de se cometer uma falha. Então, o que nós fizemos? Para o escritório, cada um dos filhos, ele procura estudar e fazer o seu melhor em um determinado segmento, para que diminua a possibilidade de falhas. E daí, talvez os colegas estejam me perguntando: Carlos, e por que você agora resolveu ministrar, a dirigir um curso como este, o SPIA, Especialista em Impostos Agrícolas? Na verdade, eu já militei no magistério durante longos anos. Eu fui professor de contabilidade durante 19 anos da minha vida. Recentemente estava dando cursos de extensão em faculdades, aqui em Fortaleza, e nós temos trabalhado sempre com o ensino, para que poder ajudar a outras pessoas a entender melhor. Esse é o nosso objetivo. E hoje, me aproximando da minha aposentadoria e notando as dificuldades que os colegas ainda hoje sentem. Eu estava recentemente em uma pós-graduação e vendo alguns colegas da área de contabilidade trabalhando no mesmo sistema que eu trabalhei longos anos. E senti de perto as mesmas dificuldades que eu havia sentido e que ainda hoje eu presencio meus filhos sentindo as mesmas dificuldades que eu vinha sentindo, mesmo tendo dividido cada filho na sua especialidade para tratar de assuntos inerentes à contabilidade dos seus clientes. Então, tendo em vista que me aproximo da contabilidade e conheço as dificuldades dos colegas, resolvi então ministrar este curso.
E este curso, ele está formatado em 10 módulos. Perfeito, 10 módulos. Obviamente que eu iria chamar este curso até de direto ao ponto, porque nós não fazemos arrudeio neste curso. Nós vamos, sim, direto ao ponto, mostrando o que é cada tributo, como se aplica, qual a legislação, se há possibilidade de crédito ou não, como se recuperar, quais são as ferramentas. Então, é desse modo que nós estamos lançando este curso, ensinando na prática como se tornar um especialista em impostos agrícolas. E se você me perguntasse, bem, mas o agronegócio não é só o setor agrícola, tem também a pecuária. É verdade. Mas nós só vamos ensinar sobre o setor agrícola. E vocês verão que já é grandioso esta parte do agronegócio. Então, a nossa especialização está sendo dada especificamente para o setor agrícola. Talvez alguns até se perguntem, mas o contador não sabe calcular o tributo? Sabe, mas nós não estamos ensinando pura e simplesmente o cálculo do tributo. Nós estamos especializando a forma do cálculo. Os contadores sabem do que estou falando. Você quer ver uma coisa? Será que calcular o tributo, o PIS, a COFINS, de um segmento automobilístico é igual a um mercantil? Totalmente diferente. Será que é idêntico, semelhante ao setor agrícola? Aí é que a diferença é tamanha. Então o contador, ele realmente aprendeu na faculdade as noções básicas sobre o tributo. Ele só aprendeu mesmo a calcular quando ele chegou na empresa ou no escritório. Por isso, nem sempre o contador está tão apto no cálculo do tributo quando o segmento em que ele vai fazer esses cálculos lhe é desconhecido. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Pegando um setor que está carente, uma escassez de profissional tremenda. Vocês têm observado através da mídia que o agronegócio é crescente, né? O PIB a marca do PIB do agronegócio foi de 21% e a tendência é sempre crescer. Então, o agronegócio brasileiro, há um jargão da CNA que ele vai ser o primeiro do mundo. Não é ainda, mas ele vai ser o primeiro do mundo. Todo o agronegócio. E nós temos observado que são pouquíssimas empresas que estão despontando. Por quê? Porque ainda há uma grande timidez do produtor rural, pessoa física. E por que essa timidez? Porque também não há profissionais em todo o Brasil qualificado para poder explicar para o produtor rural as vantagens e desvantagens de ser um produtor rural pessoa jurídica e não pessoa física. Obviamente que cada caso é um caso. Existem produtores rurais que, independendo do tamanho, independendo do seu movimento, na verdade, é preferível que ele fique como pessoa física. Mas, como disse, cada caso é um caso. Então, amigos e colegas contadores e advogados, nós não vamos ensinar pura e simplesmente cálculo, nós vamos ensinar metodologia do setor agrícola, como se economizar o tributo. Economizar, calcular não é coisa difícil. Após você ter os caminhos, o entendimento, a legislação na mão, você calcula com facilidade. Tanto os contadores como os advogados poderão fazer esses cálculos sem dificuldades. Mas o que nós estamos propondo é um segmento especializado. E não somente para cálculo. Você vai aprender o quê? A economizar o tributo, coisas que até hoje os empresários veem os contadores como portadores de má notícia. Ah, rapaz, você só me aparece aqui para trazer imposto para pagar. Só que a nossa versão, ela é diferente. Você vai aparecer diante do empresário dizendo, olha,
você tem direito a um crédito de X valor. Vocês devem estar acompanhando a questão judicial, né? Que já houve, inclusive, julgamento, porém o STF está protelando, juntamente com a Procuradoria, o detalhamento sobre a história da exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Então, tudo isto, é óbvio que aquilo dali foi um processo judicial, é chamado então da tese do século, porque bilhões e bilhões de créditos a União terá que ressarcir para as empresas de um modo em geral. Então, tem empresas do agro, tem empresas que não são do agro, Petrobras, Carmil e muitas outras empresas. Esta semana, inclusive, houve divulgação de que entre 16 empresas, o governo teria que ressarcir 24 bilhões de tributos. Certamente que o governo não vai bancar isto com dinheiro. Não vai ter dinheiro para pagar as empresas. Esse é o reclame da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas poderá ressarcir por meio de compensação, que é o que nós fazemos normalmente. Quando nós levantamos o crédito fiscal, o que é que nós fazemos? Nós apresentamos à Receita Federal o pedido de ressarcimento desse crédito. No mesmo dia, após você ter apresentado o pedido de ressarcimento, você já pode apresentar o pedido de compensação do débito, ou seja, do imposto que você ou a sua empresa teria que pagar. Seja o PIS, seja o COFINS, seja imposto de renda, seja contribuição social, imposto de renda de pessoa física e assim por diante. Então, se você faz o pedido de ressarcimento em um dia, no mesmo dia ou após dia seguinte, você já pode pedir a compensação de tributo. Você não espera que a Receita Federal vá fazer o despacho decisório daqui a um ano ou mais anos para poder você se beneficiar do crédito. Até porque a Receita, propositalmente, ela passa mais de um ano para poder dar o despacho decisório. E se você conhece a legislação específica, está embasado, sabe o que está fazendo, não há perigo de haver glosa junto à Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal dizer que você fez o cálculo errado. Isto quando nós estamos com a legislação na palma da mão para poder fazer esse trabalho. Então, como é que contadores e advogados juntos irão aprender a mesma coisa? Sim. Eu milito na área, como disse para vocês, em ambas as áreas, contabilidade e do direito, e nós todos juntos, nós iremos aprender a fazer cálculos de economia, nós iremos aprender a auditar o tributo, nós iremos levantar quais são os créditos que as empresas têm direito e a somatória disto aí dá a sua quarta atividade, a consultoria. Então imagine, se você tem um conhecimento específico da legislação, se você sabe agora como economizar o tributo dentro do setor agrícola, faz o levantamento de créditos que a empresa deixou de aproveitar durante os 5 últimos anos. Você agora está em condições de prestar uma consultoria, e essa consultoria é independente. Diferente daquela proposta de mercado que aí existe, muitas vezes procura contadores e advogados, oferecendo um serviço dizendo que é recuperação de créditos tributários. Nós temos recebido muito desse tipo de e-mail. Mas aí como é essa recuperação? Olha, você paga uma franquia de tanto, então nós já entramos investindo uma soma fabulosa, e aí nos dizem o seguinte: você não vai ter trabalho nenhum, você apenas vai adquirir o cliente, nos apresenta, nós fecharemos o contrato, e a partir daí, quando nós fecharmos o contrato, você vai ganhar uma comissão sobre o crédito que nós levantarmos.
Então, caros amigos contadores e advogados, nós não estamos trabalhando nesse momento para estas empresas dentro da nossa respectiva profissão. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo vendedores de um serviço. Não é verdade? Vocês vão de convir comigo, é diferente dessa nossa proposta. Esta nossa proposta, você vai aprender como fazer todo este trabalho, apresentar para o seu cliente e você mesmo vai obter os louros. Eu, graças a Deus, depois que me dediquei a esta área, tenho ganho sim honorários consideráveis. E certamente, se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Então, o que é que nós vamos oferecer neste curso para você? Talvez alguns colegas estejam dizendo, puxa vida, eu estou fazendo ainda uma faculdade, uma pós-graduação, trabalho e o tempo vai ser curto. Não. Olha só, cada um dos senhores tem às suas mãos um celular. E se você tem um celular em sua mão, você tem o mundo em suas mãos. Obviamente, o curso Espia vai estar disponível em seu celular. E se você tira 10, 15 minutos por dia, no máximo 2 horas por semana, você, em até 6 meses, você terá estudado, terá visto na prática tudo aquilo que nós ensinarmos através do curso Especialista em Impostos Agrícolas. Sim. 10, 15 minutos por dia vai ser muito para você? Pode ser no seu café, pode ser no horário do seu almoço. Você puxa ali, entra no curso Espia e ali mesmo você estuda. Não vai atrapalhar o seu trabalho, não vai atrapalhar a sua faculdade, o estudo que você esteja fazendo no momento, seja uma graduação ou a pós-graduação, ou até mesmo um outro curso de extensão. Não vai lhe atrapalhar de forma alguma. Bem, e que garantia eu te dou? Como é que eu vou deixar você atualizado? Este curso eu vou deixar disponível para você durante 2 anos. E durante 2 anos, você não tem que se preocupar com a legislação do agronegócio. Eu vou estar atualizando o curso sempre que você entrar no módulo de um determinado tributo, seja o PIS/COFINS, seja a Previdência Social, seja o E-Social, seja o ICMS, seja o IPI. Né? Então, onde você entrar, no módulo que você entrar, você vai estar lendo um material atualizado. Por quanto tempo? 2 anos. Por 2 anos, você terá este curso disponível que você vai estar sempre atualizado dentro daquele material, dentro daquela matéria. Mas será que você precisa ter alguma experiência do agronegócio? Não. Você não precisa ter experiência nem de contabilidade do agronegócio, nem do direito do agronegócio. Nós estamos segmentando. Nós estamos orientando você a trilhar um caminho exclusivo, que é a tributação no agronegócio. E este agronegócio ainda estamos voltados exclusivamente só para o setor agrícola. Não vai precisar de experiência, porque mesmo quando nós estamos iniciando o curso, eu te dou a noção geral sobre o que é agronegócio, para poder você se ambientar com o agronegócio. Em seguida, eu te dou as noções básicas da contabilidade e do tributo. Eu não vou passar 1 mês, 2 meses com você ensinando só contabilidade. Não. É muito rápido, é um módulo onde você vai conhecer as noções preliminares práticas da contabilidade agrícola e também da tributária. A partir daí, você começa a praticar como se creditar de tributos como PIS/COFINS. Como você poderá reduzir o imposto de renda da empresa agrícola, produtor rural, empresa agrícola, diminuindo o seu lucro e sua contribuição social. Isto é possível? É. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, os contadores sabem do que estou falando, os advogados podem ter escutado, mas não é a sua praça.
Por exemplo, depreciação de um bem. Quando uma empresa normal compra um determinado equipamento, um veículo, um imobilizado, ela deprecia este bem 10% ao ano. Então vai para a despesa, uma despesa chamada depreciação, 10% do valor daquele bem. Se a empresa comprou um veículo cujo valor é 100 mil, vai para a despesa apenas 10 mil. Sabe o que acontece nas empresas do agronegócio, nas empresas agrícolas? Esses 100 mil vai totalmente para a despesa. Que é isso? 100 mil e totalmente para a despesa? Sim. A depreciação que nós fazemos no setor agrícola é de 100% no ano da aquisição daquele bem. Se eu estou lançando, ao invés de 10 mil, o próprio 100 mil, eu já reduzi aí o imposto de renda em 90 mil. A sua base de cálculo eu já diminuía em 90 mil. Esse é um dos exemplos que vou te mostrar na prática como é que nós fazemos no curso especialista em impostos agrícolas. E não somente isso, é o que nós chamamos aí de depreciação acelerada. Vou lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, os contadores sabem, e os advogados também conhecem, porque escutam falar, sobre compensação de prejuízos. Como é que acontece a compensação de prejuízos em empresas que venham oferindo lucros? Bem, uma empresa oferir um lucro de 100 mil reais, mas se ela tem prejuízos fiscais em anos anteriores, esta empresa pode compensar até 30% do valor do seu lucro. Ou seja, se a empresa teve 100 mil reais de lucro no ano de 2020 e ela em anos anteriores ela tinha prejuízos acumulados igual ou superior a esses 100 mil, ela poderá compensar 30% do valor do lucro, ou seja, 30 mil. Embora ela tenha 100, 200 mil de prejuízo ou mais, ela só vai poder compensar 30 mil desses 100 que ela obteve lá de lucro. E qual a diferença para as empresas do agronegócio? Nós vamos te mostrar na prática. A empresa do agronegócio, ela pode compensar. Se ela tem prejuízos igual ou superior ao lucro, ela pode compensar 100% do lucro. Então ela tem 100 mil de lucro e tinha 200 mil de prejuízo. Então ela pode pegar dos 200 mil de prejuízo os 100, porque tem que ficar igual ao lucro, compensa todo o lucro e zerou a base de cálculo do imposto. Então a compensação de prejuízo no agronegócio poderá ser até igual ao valor do lucro. Poderá ser por quê? Porque lá o prejuízo pode estar menor do que o lucro. Então se fosse 30, 40 mil, só poderia compensar 30 ou 40 mil em cima dos 100. Mas a verdade é que poderá compensar o prejuízo até o limite do lucro e não aquele limite de 30%. Então, esses ensinamentos nós estaremos fazendo dentro do curso Espia, explicando em detalhes, passo a passo para você não ter preocupação quando for colocar na prática junto aos seus clientes. Talvez os colegas advogados digam assim, bem, eu sou advogado, eu não sei nada de contabilidade, será que este curso dá certo para mim? Caro amigo, o curso não é para fazer classificação contábil de documentos, não é para fazer lançamentos contábeis, não é para fazer escrituração fiscal, até porque hoje os sistemas de contabilidade, depois de ser feita a parametrização, os colegas contadores sabem disto, feita a parametrização, os lançamentos eles são automatizados. Então, mesmo você não tendo experiência do que é contabilidade, nós vamos te dar noção no segundo módulo da contabilidade agrícola, que é um plano de contas, vamos te explicar em detalhe, ingressando já na tributação. Então não será problema a falta de experiência, a falta de conhecimento com a contabilidade. Até porque nós não iremos tratar especificamente de contabilidade ou de lançamentos fiscais, né?
Os colegas contadores poderão dizer, bem, mas eu não sou muito familiarizado com a área do direito, os jargões do direito. Como é que eu faço? Como é que eu vou entender então a área do direito, já que vai ter uma boa porção do direito, principalmente do direito tributário, né? Bem, esta pergunta, eu vou lhe dizer uma coisa, eu pensava desse jeito. E eu fiz direito e fiz especializações em direito nessa preocupação de melhor entender as normativas, que muitas vezes o contador deixa as instruções normativas ou as leis de lado e vê apenas pequenas orientações. Eu procurei fazer direito para obter esse conhecimento e vi que se eu tivesse me especializado antes em uma área, eu poderia até mesmo ter evitado, não é que o direito me foi prejudicial, jamais. O direito foi um ganho muito grande que tive. Mas é que se eu tenho me dedicado, me especializado, como me especializei posteriormente, eu teria ganho tempo neste caso. O jargão do direito, nós vamos trabalhar no direito administrativo. E no direito administrativo você não faz tese. Já está ali tudo pronto. O que é que falta? É uma leitura, a compreensão, posteriormente você vai ficar lendo sozinho após 2 anos, né? Mas durante esses 2 anos em que te dou a garantia, e durante o curso eu vou te garantir isso, nós vamos fazer leitura de determinados textos, né? Instruções normativas, solução de consulta COSIT. Então nós vamos fazer a leitura de textos para poder termos a compreensão. Não é difícil, é parar, sentar, procurar entender a leitura vírgula após vírgula para não misturarmos os assuntos. Com certeza, mesmo sem você conhecer os jargões do direito, caro contador, você vai ficar radiante quando concluir este curso especialista em impostos agrícolas. E note só uma coisa, às vezes eu ficava até um pouco acanhado, né, quando trabalhava em escritório. Se um cliente meu recebesse uma notificação, fosse penalizado, após uma fiscalização, chegasse ali um auto de infração, a primeira coisa que o empresário faz, o que é? Vamos levar para o advogado para ele entender. Ok, o advogado, ele entende, ele interpreta, mas aí ele vai precisar buscar do auxílio do contador. Não é verdade? Todo escritório de tributarista, advogados, colegas tributaristas, ele precisa de um contador, porque ele não se especializou, ele não fez contábeis para entender a origem do tributo, como ele foi calculado, por que ele foi calculado de uma forma diferente, qual a sua base de cálculo, qual a sua alíquota. Todo esse assunto é inerente ao contador. Então, normalmente, o advogado ele procura o auxílio, a ajuda do contador. Então, o que acontece? A gente fica acanhado quando a empresa procura o advogado para poder fazer a defesa. Mas note como está associado o direito à contabilidade. O advogado procurou o contador, obteve as explicações para que ele agora desenvolva a sua tese de defesa, a sua impugnação, ou se for o caso, o processo administrativo tiver avançado um pouco mais, até mesmo na fase de recurso, quando se trata já com o contencioso administrativo, né? Então, nós iremos trabalhar a fase do processo administrativo. Nós não iremos entrar na seara do processo judicial. Isto aí fica com exclusividade para os nossos colegas contadores. Então, o contador e o advogado têm autoridade sim de trabalhar no processo administrativo. Quando é que tem essa autoridade? Quando tem o domínio da legislação em suas mãos. Por isso, você precisa fazer este curso, o SPIA, para poder se especializar. Talvez você diga, e se eu não gostar do curso? Eu me inscrevi, recebi o primeiro módulo, o segundo módulo, mas não estou gostando, não está entrando bem na minha cabeça. O que é que faço?
Você tem 15 dias para demonstrar que não gostou do curso. Se você não tiver gostado do curso em até 15 dias, nós que fazemos a Impostos Agrícolas, nós devolvemos 100% do seu investimento, sem problema nenhum. Só basta você apresentar o que aconteceu e que não está gostando do curso. Garantimos a você a devolução de 100% do seu investimento. Agora que nós estamos nesta reta, talvez você esteja pensando, poxa vida, o Carlos está lançando este curso e eu já estou imaginando aqui o valor. Deve ser caro. E eu diria que não. Não é caro conforme alguns dentre nós possam estar pensando. Observe só uma coisa. Talvez alguns dos colegas podem até fazer essa consulta ao terminar esta aula, acessar o site do IBET ou acessar também o site da Fundação Getúlio Vargas. O IBET lançou um curso similar, parecido com o nosso, sendo que o IBET ele lançou tributação no agronegócio. Então ele vai falar só da tributação. Ele não te ensina como recuperar o crédito. Ele não te ensina como auditar o que já foi feito pelo contador. Ele não te ensina isso. Só está ensinando a tributação do agronegócio. Vai falar do imposto, é assim que é feito a tributação do agronegócio. No IBET, este curso está por R$ 3.800 em 6 parcelas. Depois os colegas podem consultar para examinar a veracidade. Na Fundação Getúlio Vargas está 4.000 e frações para se pagar de 2 vezes. Mas nós não lançamos este preço para este curso. Não. O que foi que nós fizemos? Nós estabelecemos um preço de R$ 1.995. Opa! Ainda está pesado para o seu bolso? Muito bem. Para você que está assistindo a esta aula, que está conosco até agora, nós estamos dando um desconto promocional e também para você que exclusivamente está na aula, de 40%. Então, ao invés de você pagar R$ 1.995, você vai pagar apenas R$ 1.197. R$ 1.197, perfeito. Mas você não vai pagar isso tudo de uma vez, não. Nós sabemos que o nosso dia a dia e neste período, as dificuldades que muitos estão enfrentando. Então, nós estamos parcelando este valor em 6 parcelas. Vai dar menos de R$ 200 por mês para você pagar. E o que acontece? Se está dando menos de R$ 200 por mês, dá menos de R$ 7 por dia. Ou seja, o preço de um refrigerante por dia. Com o valor do investimento em um refrigerante por dia em 6 meses, você está pagando um curso de especialização. Uma especialização em um dos setores da economia que mais cresce no Brasil, que é o setor agrícola. Então nós queríamos informar para os colegas que estão nos acompanhando que esta oferta ela é por tempo limitado. Nós estamos, quando você clicar abaixo para então se inscrever, você vai estar sendo adicionado em um grupo de uma lista de espera. Nesta lista de espera, a partir de segunda-feira, é quando nós então vamos estar encaminhando o e-mail para você para que seja confirmada a sua inscrição. Então, não perca tempo. Ao final desta aula, você vai lá, aperta, né, para poder você ser adicionado na lista de espera do curso que é pioneiro no Brasil. Você está aprendendo 4 atividades simultaneamente. Então, não deixe de participar deste curso. Você vai estar muito bem instruído em um curto período de tempo. Além disso, além desse desconto promocional que estou lhe dando, você ainda vai receber também um certificado na conclusão do curso. Você ainda vai receber do meu parceiro, o Cefis, que é uma plataforma de cursos variados. Tem cursos de diversas modalidades para contadores, para advogados. Eu vou te oferecer o link, você vai receber o link
né, dessa plataforma do Cefis, e aí o Cefis vai lhe dizer que você tem direito, por ser meu aluno, vai ter direito a acesso naquela plataforma que tem mais de 200 cursos, gratuitamente por 30 dias. Posterior a este prazo, aí você decide se quer fazer assinatura, se vai querer obter outros cursos além do que você possa obter dentro dos 30 dias, gratuitamente, sem nenhum acréscimo, para você se identificando que é aluno da Impostos Agrícolas. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. A informação que a oferta é por tempo limitado. Vai lá, dá o teu cliquezinho, você vai entrar na página de espera, na nossa página de espera, na nossa lista, e a partir de segunda-feira nós então estaremos mantendo contato com vocês. Fica o nosso muito obrigado, uma boa noite e aguardo você no curso ESPIA, Especialista em Impostos Agrícolas.